Boa noite e sejam bem-vindos a mais uma conversa de outro género. Hoje temos connosco a Cristina Cruz e a Cláudia Afonso, sejam bem-vindas, e vamos falar sobre os resultados eleitorais dos Estados Unidos, sobre o recente estado de emergência e sobre as suas novas limitações e restrições. Vamos ainda falar sobre a fiscalidade no nosso concelho e sobre o Natal. Temos que falar sobre o Natal. Mas antes disso, vamos às notas iniciais e às boas e más notícias da semana. Cláudia. Olá, boa noite. Eu esta semana trago aqui a notícia de que, a partir de agora, os idosos que recebem o complemento solidário para o idoso, até ao terceiro escalão, deixam de fazer prova dos rendimentos dos filhos. O que eu acho que é uma medida muito boa, porque para já são valores algo reduzidos, que fazem com que, se calhar, muita gente, para não estar com grandes complicações a pedir aos filhos os documentos, etc., se calhar abdicaria até deste valor para não estar a complicar a vida já muito ocupada dos seus familiares. A partir de agora, então, só quem recebe valores maiores é que terá que fazer prova dos rendimentos dos filhos, embora que eu ache que é um bocado ingrato para pessoas que já estão numa situação frágil, não é? Algo vulnerável e dependentes de ajuda, ainda terem que provar que não têm mesmo alternativa nenhuma. Eu até acho injusto que eles tenham que fazer qualquer prova de vida para terem direito a apoios, não é? Quer dizer, porque os filhos possivelmente também têm filhos e, portanto, deixar que os nossos ascendentes fiquem também um bocado prisioneiros dos nossos rendimentos para receberem apoio, acho que é um bocado injusto. Exatamente. Estamos a sobrecarregar uma família que já por si, uma das partes pelo menos declaradamente tem dificuldades, não vamos estar a complicar depois o resto e com pessoas que já contribuíram naturalmente a vida toda. E estamos a falar, por exemplo, o valor máximo ronda aos 400 e poucos euros e que só é atribuído no caso em que anualmente os rendimentos não cheguem aos 5.000 e qualquer coisa euros, ou seja, não há nada de especial, e lá está, coloca as pessoas numa situação de sensação de ainda dependerem mais do que realmente já dependem e, portanto, acho que é muito interessante. Por outro lado, uma notícia menos agradável que tem a ver com o facto de, até agora, se calhar não havia tanta certeza destes números, mas havia cerca de 1.500 casos sociais nos hospitais, a ocuparem camas nos hospitais, que são em grande parte aquelas situações de pessoas que não têm familiares que cuidem deles e ficam por lá até que haja alternativa e normalmente nunca há. Agora, com a pandemia, as situações estavam debaixo do tapete, chamemos-lhe assim, começam a sobressair mais e algumas destas pessoas já estão a ser transferidas para outros locais e penso que o Inatel até já está disponível para receber alguns. Mas, portanto, 1.500 casos que estavam nos hospitais e não necessitariam, se tivessem algum suporte da comunidade que desse alternativa. Portanto, acho que temos que olhar mesmo para estas situações. Grande parte são idosos também, sabemos disso. Temos que olhar de outra maneira para a forma como vamos colocando assim mais escondidos estes casos que nem têm ainda bem enquadramento, mas que no fundo estão a invalidar as respostas para outras situações, como agora se tem visto. A Fundação Inatel disponibilizou 250 camas para início nas instalações deles para receber precisamente essas pessoas. Eu vi. Cristina, notícias. Olá, boa noite. Bom, eu não trago notícias muito diferentes dos temas que vamos abordar, mas parece-me que a derrota do Trump será uma boa notícia, penso eu. Vamos falar sobre isso à frente. E eu não disse a derrota do Trump por acaso, porque eu não sei se foi uma vitória do Biden, foi certamente a derrota do Trump. E depois trago uma boa notícia que também já é do conhecimento geral, até porque é um apoio que é dado todos os anos e a Cláudia falou do apoio aos idosos, eu lembrei-me do apoio aos estudantes, portanto, as bolsas de apoio a estudantes que residem em Águeda, portanto, e que ou estudam em Águeda ou estudam fora de Águeda. Portanto, a Câmara dá um apoio e este ano serão 48 estudantes universitários apoiados, com pagamento de propinas ou com uma bolsa, de acordo com os rendimentos também a situação familiar
e os resultados escolares são alguns dos principais critérios, sendo que o rendimento é o mais importante. E sem dúvida alguma que alguns destes estudantes, se calhar, veriam a sua vida bastante mais complicada ou até a impossibilidade de fazerem o curso se não tivessem este apoio, que depois se prolonga pelo período em que estão no ensino superior. Pronto, depois a má notícia, que também tem sido falada praticamente todas as semanas, tem a ver com a escalada do coronavírus, não é? E com as medidas as consequências que daí advêm e agora a questão do estado de emergência. Ainda relacionado com o coronavírus, aquilo que falávamos até há pouco, os testes rápidos, que poderão vir a ser uma mais-valia, esperamos nós, porque apesar de... São testes com resultados em 15 minutos. Sim, e que com um grau de fiabilidade ainda mais baixo do que os outros, mas em todo caso, se calhar poderá haver muita situação que se possa evitar outros contágios, desde que eles deem positivo, não é? É mais rápido saber-se o resultado. Vamos aguardar para ver como é que isto vai contribuir ou não para tentar reduzir esta escalada, porque do meu ponto de vista os critérios da norma 4 da DGS que disponibilizam informação, como é que são dadas as altas clínicas, quais são os sintomas e todas essas situações, tenho a sensação que não estão a ser aplicadas de igual forma em todos os municípios, porque obviamente é o delegado de saúde que tem nas suas funções o papel de decidir quem fica em casa, quem não fica, o que é que fecha, o que é que não fecha, e nem todos estão a agir da mesma forma. E, portanto, se uns estão, se calhar, até mais cautelosos, outros estão menos cautelosos e, do meu ponto de vista, estão a abrir muito a possibilidade. Eu posso dar só aqui um exemplo comparativo. Aqui em Águeda, se há um aluno que testa positivo numa turma, por exemplo, os alunos estão à frente, atrás e lateralmente, ficam em isolamento, ou outros com eles, por exemplo, façam educação física porque estão sem máscara, se fizerem parte daquele grupo, ficam em casa. Em Aveiro isto não está a acontecer. No caso de haver alunos que testem positivo, a turma nem sabe sequer, portanto não há contactos, não há feita, só se os alunos disserem estive com esta pessoa nestas circunstâncias. Agora não se vai à sala de aula ver quem é que está na proximidade, não se vai ver com quem é que eles almoçam, não se vai ver com quem é que eles fazem aula de educação física. Portanto, isto são dois critérios completamente diferentes para uma mesma norma, e eu acho que isto é que é preocupante. E depois, se calhar, a escalada também se deverá a situações destas, não sei. Apesar de dizerem que os assintomáticos também têm menos probabilidade de infectar, mas não sei se assim é ou não, não sou especialista. Ainda não há assim tantas certezas. Não há grandes certezas, não é? sobre os assuntos. Por isso. O que é certo é que, mesmo no critério, e isso é preocupante, sim, é preocupante. É diferente de nós, sim. Em Aveiro não fazem nenhuma comunicação. Aqui e na última semana, por causa de serem escolhidos os que estão à volta e os que fazem a educação física, como disseste, a minha filha colocava-me uma questão muito engraçada, que é, então, mas nos intervalos... Estão todos juntos. Nós estamos todos dentro da sala de aula, dentro de um recinto fechado e todos juntos, portanto, trocamos de carteiras, portanto, acabamos por estar todos... Isto tem a ver com a disparidade dos critérios. Depois, se fores mais para sul, e talvez também para norte, mas há os casos que eu conheço para cá são a sul. Se há um ou dois alunos que testaram positivo numa turma, a turma vai toda para a quarentena. Portanto, e não muito longe daqui há municípios a fazer isto. Por isso é que eu estou a dizer que há uma norma, mas depois a forma como ela é aplicada é diferente de município para município. Eu acho que aqui, e sobretudo relativamente às escolas, os critérios deviam ser mais claros e uniformes. Ou seja, sejam quais forem, e podem os de Águeda estar muito apertados e os de Cascais estarem ainda mais, os de Aveiro menos, mas deveria haver um ponto comum.
pá, se temos um aluno infectado na turma, então são os que vão à volta que vão para casa ou é a turma toda? Mas igual para todos. Mas igual para todos. Ou seja, porque aqueles isto não faz 3%, sentido, claro. aqueles 3% que são indicados como o índice de propagação nas escolas poderá não ser tão real assim, não é? Pois, Porque é verdade. se não houver realmente essa uniformidade que E estás a depois falar, esta não se sabe questão bem. ainda leva a outra que é assim, aquilo que tem sido veiculado é que os focos, ou seja, a transmissão não tem ocorrido nas escolas, vem de casa, do seio familiar. Mas eu, por acaso, recentemente tenho uma amiga que testou positivo e está a família toda positiva, e o que nós falávamos, e é uma realidade, ela foi a primeira a manifestar sintomas, é uma verdade, mas será que foi ela que trouxe o vírus? Pois. Não poderão ter sido os filhos que estão assintomáticos? Tempos de incubação diferentes, Não é? Portanto, reações do sistema é imunitário Sistema diferentes. imunitários diferentes, que os mais Efetivamente. jovens, nas Exatamente. escolas, eu acho que se testássemos uma escola, íamos ter uma surpresa. Provavelmente. sem dúvida Se nenhuma. testássemos em massa uma escola, se calhar esta teoria caía por água abaixo. Os miúdos, quando ficam de quarentena na escola, foi porque os pais testaram positivo. Ok? Quase sempre alguém na família testou positivo. Mas como é que nós vamos saber que não foram eles os primeiros a estarem infectados? Não é? Portanto, aqui estes, eu acho que, não sendo eles, felizmente, as pessoas de maior risco, não é? Relativamente às consequências do Covid, e pelo facto de o poderem levar para casa, estes critérios deviam ser mais apertados, mais rigorosos e mais uniformes. Vamos à América, e era uma vez na América. A última semana foi marcada por uma interminável contagem de votos. Nunca mais acabava, parecia uma novela. Em jogo estava a equipa democrata, com o ponta de lança Joe Biden, e no outro meio-campo os republicanos com Donald Trump. Muitos olheiros assistiram a esta partida, o mundo inteiro assistiu a esta partida. Aliás, eu ia fazer a primeira pergunta logo diretamente. Devemos estar todos contentes pela taxa de não abstenção dos portugueses neste ato eleitoral, não? Estivemos à altura. Implicámos, preocupámos. O que é que festejamos aqui? Como a Cristina dizia há bocado, é a derrota do Trump ou a vitória do Biden? Começamos com... Tanto faz. Ora bem, depende da perspectiva, não é? Obviamente, mas na minha perspectiva penso que é de festejar a derrota do Trump. Isto porquê? Porque, não sendo, na minha perspectiva, o Biden uma alternativa que eu gostaria de ver definitivamente num país, é bastante melhor do que o que existiu durante os últimos anos, mas, acima de tudo, a mensagem que é transmitida com a derrota do Trump é que as pessoas finalmente perceberam que o populismo não é a resposta, principalmente numa situação, numa conjuntura que pede uma resposta objetiva e uma resposta que se sustente em dados científicos e no conhecimento técnico, coisa que o populismo normalmente não gosta muito de utilizar, e é um sinal de que as pessoas ainda consideram a democracia um instrumento válido para fazerem ouvir a sua vontade, e também muito, muito bom ver que não se considera que algo que neste momento está a acontecer desta forma tem que ser permanente. Portanto, as pessoas viram que ainda havia um foco de esperança e organizaram-se de forma a projetar no seu país a realidade que queriam ver. Portanto, é mais um voto de confiança no futuro por parte da população, para mim, esta derrota do Trump, do que esperarem do candidato Biden um milagre. Portanto, penso que não foi por aí, penso que foi mesmo por transmitir que aquilo não queriam e portanto, foco mais na derrota dele. Acima de tudo, lembrar que foram as mulheres que garantiram também este resultado, porque estive a ver um gráfico e se não fossem os votos das mulheres, a coisa não tinha sido nada assim. Vê-se mesmo o mapa dos Estados Unidos super vermelho, no caso do voto no masculino. E isto porque penso que as mulheres talvez sejam mais sensíveis à proteção da sua prole e tenham percebido que as respostas que estavam a ser dadas eram manifestamente insuficientes. Também acho que foram sensíveis ao facto do Trump ser uma personagem política que criava bastante instabilidade na sociedade, e eu penso que as pessoas, num contexto em que já há tanto stress, tanta ansiedade perante o futuro,
e etc. Se há coisa de que não precisam é de maior instabilidade social e de sentirem constantemente o seu sistema nervoso a ser estimulado e, portanto, acho que preferiram lembrar que a paz, a solidariedade e a compaixão e a preocupação com o futuro das próximas gerações são mais importantes do que manter uma personalidade, tudo bem, mediática e que para alguns teria algumas vantagens, mas que no todo não seria vantajoso para os Estados Unidos, para a sua população e, portanto, acho que foi mais a derrota do Trump que foi celebrada do que propriamente a vitória do Biden, embora que com o facto de termos pela primeira vez uma vice-presidente mulher, também e imigrante, também a mobilização para a votação penso que foi aumentada por esse pormenor e pronto, essa vitória também é de celebrar, claro. Cristina. Pronto, como eu já tinha começado por dizer, eu acho que o povo americano é um povo um bocadinho estranho e efetivamente eu acho que aqui houve mais uma eleição anti-Trump do que uma vitória do Biden, apesar de ter sido evidente e pelos vistos é o presidente até agora com o maior número de votos, não é? Mas também desculpa interromper-te, é muito esquisito porque o Trump conseguiu mais votos desta vez do que há 4 anos. Lá está, porque a abstenção foi mais baixa, não é? Portanto, as pessoas mobilizaram-se mais. E eu acho que, apesar de tudo, Biden ganhou porque existe o coronavírus ao qual o Trump não soube dar resposta adequada e estar à altura desta pandemia e eu acho que isso sim contribuiu fortemente para as pessoas se mobilizarem, até no que a Cláudia estava a dizer relativamente ao voto feminino, porque é mesmo a questão, eu acho que quem mais sente esta questão, não é quem mais sente, mas se calhar pela sensibilidade esta questão do Covid e a perda dos familiares, acabam por ser as mulheres que perdem os maridos, perdem os filhos, não é? E, portanto, eu acho que a questão do Covid contribuiu fortemente para esta derrota do Trump. E esperamos que, e depois também porque, sem dúvida nenhuma, há temas sociais que mobilizam uma grande parte da população, seja o relacionado com as mulheres e aquele projeto do Me Too e até as alterações climáticas. E eu acho que o facto de Biden do Trump nestas áreas ser o oposto daquilo que estas pessoas pretendem, também terá contribuído, porque são temas que preocupam cada vez mais as populações. O facto dele ter andado para trás no Acordo de Paris, portanto, foi uma das questões que eu acho que terá mobilizado também muitas pessoas que até poderiam inicialmente ter visto ali nele uma boa alternativa para os Estados Unidos. E o rompimento com a Organização Mundial de Saúde, exatamente, uma questão de relações internacionais. Nestes aspectos de trabalho comum, não é? Com o mundo, não é? Eu acho que ele falhou e eu acho que está a ser muito penalizado por isso. Portanto, até houve sinos na Europa a tocar, pelo que eu li. Em certos países da Europa houve mesmo manifestações públicas audíveis de alegria. Esperamos que, e esta agora é a outra parte e o futuro próximo, esperamos que esta questão dele não aceitar os resultados, de insistir que ganhou, e por muitos, em alguns estados terá sido, não é? Que não venha a despoltar aqui uma escalada de violência, não é? Porque quer queiramos, quer não, ele acaba por fomentar estas atitudes menos corretas, não é? E nós vimos naquelas questões todas do racismo e o posicionamento que ele sempre assumiu e, portanto, esperamos que isto não venha a contribuir para que haja uma escalada de violência nos tempos mais próximos também. Eu tinha aqui uma pergunta, ainda em relação a isso, que eu queria saber a vossa opinião em relação ao comportamento da comunicação social, e falaste bem, a comunicação social no mundo. Sim. E ao comportamento do mundo em relação a estes dois candidatos. Vocês acham que o tratamento, o Trump pôs-se a jeito para ser criticado, sim, não é? mas
Mas as instituições que deveriam ter mantido a imparcialidade também não mantiveram, não é? Sem dúvida nenhuma, eu não vou criticar aqueles que o retiraram do ar ou que retiraram as mensagens que ele publicou e que eram falsas, não é isso que está em questão, não é? Porque eram falsas, mas sem dúvida nenhuma que a comunicação social sempre foi pró-Biden e contra o Trump. É claro que todos têm direito a ter a sua opinião, mas a comunicação social, enquanto instituição, enquanto órgão, deve ser imparcial, não é? E eu acho que aí não terão estado tão bem, mas também sabemos Porque que... pode ter o efeito contrário, sim, até. também sabemos que de uma forma ou de outra, e em todo lado, a comunicação social tende sempre mais para a direita ou para a esquerda, mais para um lado do que para o outro. Portanto, esta imparcialidade nunca é total. Ali, se calhar, pronto, terá esticado um bocadinho mais do que aquilo que é habitual na Europa. Penso que as televisões que bloquearam estes últimos discursos supostamente não verídicos e, portanto, foi assim que justificaram terem barrado a comunicação, algumas até nem são conhecidas por serem conotadas à ala dele. Portanto, penso que já é um cansaço em relação às fake news que ele está constantemente a trazer a público. E também se nota, se calhar, que a comunicação social, de há uns tempos para cá, desde o início da pandemia, deixou de ver como vantajoso para as audiências acompanhar as tropelias do Trump, porque tem outro assunto que também é apelativo para que as pessoas andem sempre em cima do acontecimento e, portanto, ele ficou um bocadinho para segundo plano em função da importância que a pandemia tem na vida de milhões. E acho que ele foi um bocado vítima. Por um lado, foi levado um bocadinho ao colo do início da campanha anterior pela comunicação social e, assim como ascendeu, também teve a queda através da comunicação social. Eu penso que esta questão de se condicionar o discurso em função da verdade ou da falsidade das palavras está a começar a ser comum em vários países. Em Portugal temos o polígrafo, não é? Que faz um bocado a triagem, embora não impeça ninguém de se expressar. Mas sim, penso que houve algum condicionamento desta vez na forma como mediaticamente foi gerida a campanha do Trump e do Biden. Mas acho que foi um bocadinho o reflexo do que a população já sentia, que já estava um bocadinho cansada daquelas invenções e lá está, pela boca me morreu o peixe. E por cá? Esse empenho da comunicação social que nós vimos em relação a ao comportamento dos políticos estrangeiros e pelo mundo... Se a França o fizesse em casa, se a Espanha o fizesse em casa, e se nós o fizéssemos cá em casa, como é que estávamos? Em termos de imagem dos nossos líderes perante esta pandemia. Mas se calhar também não é assim tão diferente. E pensando, por exemplo, na questão do Ventura, nós também vemos que há uma clara também temos um bote imparcialidade, não é? Há muito parcialidade, mais destaque, há mais destaque, não é? Sim, mais visibilidade. Sim. Portanto, era o que eu dizia há pouco, se calhar na Europa menos evidente, não é? Do que foi nos últimos tempos nos Estados Unidos, mas também não deixa de haver parcialidade. E é mais fácil fazermos bonecos de quem não é nosso do que dos nossos. Exatamente, caricaturas, sim. Sim. Nós realmente agora nos Açores assistimos ao aparecimento de uma novela parecida com o que aconteceu nos Estados Unidos. Não sei se continuamos naquela senda de estarmos atrasados uns anos. Espero que não haja retroativos, de contaminações pela base das lajes, estou a brincar. Mas o populismo do Ventura e o facto de ter sido aceito como parte de uma coligação, penso que não é um bom indicador. E a comunicação social cá, se calhar daqui a uns anos vai fazer o mesmo que fez com o Trump Mas o problema é ter sido com o Chega ou é ter sido a coligação? Não, é mesmo ter sido com o Chega que, portanto, estamos a abrir portas a um lado bastante populista da nossa existência política, um partido que já teve declarações públicas pouco democráticas e, portanto... Mas eles não fizeram uma coligação com o Chega. Pois não? Tem o apoio, tem o apoio do Chega e da Iniciativa Liberal. A coligação é com o CDS.
E a comunicação social aí também aproveita-se um bocadinho do que dá audiências, não é? Faz sentido. Mas daqui a uns tempos talvez já não dê e pronto, e acontece a mim, o mesmo. E a minha opinião nem sequer é para aqui chamada, mas o que me faz mais confusão se calhar é a mesma coligação. Independentemente Sim. com quem seja. E nesse caso é é o continente provar do próprio veneno, não é? Podemos sim, mas dizer... as coligações sempre existiram. São previstas depois do ato eleitoral. Sim. E com quem não ganhou as eleições. Sim, mas o último governo, o último não, mas já tinha havido essa situação anteriormente. Portanto, eu não estou... Pois tinha havido... sim. E outra coisa engraçada, Cláudia, é que eu estive a ver e achei um pormenor, um detalhe, que me deixou um bocadinho mais tranquila em relação a esse do populismo, é que os deputados que dão o apoio, o deputado do Chega que dá o apoio, neste caso não coliga, mas dá o apoio à governação, é um ex-candidato do PS, portanto... Isto deixa-nos assim um bocadinho... Mais tranquilos, não é? Provavelmente. Por cá, e vamos avançando, temos o estado de emergência, que vai trazer medidas adicionais às que já vigoram nos concelhos nos 121, afinal a lista será atualizada já esta quinta-feira e não na data que era prevista. E uma das medidas que traz é o recolher obrigatório e o confinamento. Obrigatório não é bem obrigatório, não é? Tem exceções. Tem muitas exceções. Eu acho que a Cristina há bocado falava também nas escolas, é preocupante, se calhar, a gestão da crise neste momento, é que há quase mais exceções às regras do que regras definidas. Portanto, isso baralha-nos um bocadinho. António Costa diz que as medidas são necessárias. Cristina? Eu também concordo que as medidas são necessárias. Há necessidade de achatar esta escalada, esta curva, não é? Porque estamos aqui a subir bastante. Agora, o que eu acho é que poderia ter sido evitado, ou pelo menos poderia ter sido um bocadinho mitigada esta escalada e as coisas não terem chegado aqui com esta rapidez e, sobretudo, quando percebemos que os nossos governantes disseram que só estavam a contar que isto surgisse mais no final de novembro, não é? E não no início de outubro. Eu pronto, não sei com que base é que essas posições são assumidas. Acredito que eles tivessem a olhar para números e tenham ouvido especialistas, mas independentemente disso, a preparação tinha que ser feita para a qualquer momento poder-se intervir. E há coisas que nem precisavam de ter deixado de acontecer. Por exemplo, porque é que o teletrabalho não se manteve sempre? Porque é que é agora outra vez obrigatório? É assim, dentro daquilo que era possível e onde não havia tanto prejuízo, esta questão poder-se-ia ter mantido, porque as pessoas estavam a trabalhar, portanto não havia aqui subsídios nem coisa nenhuma. Muita gente, isto aliviaria os transportes públicos, que eu continuo a achar que serão o maior foco de contágio, não é? E aliviaria até a circulação em termos de sociedade. Portanto, esta é uma das questões que poderia ter sido... que se mantiveram. Os funcionários públicos, muitas das repartições continuaram a funcionar à porta fechada também. Sim, mas nem todos. Mas porque é que agora é que é outra vez obrigatório nas instituições privadas? Muito trabalho poderia ter continuado a ser feito à distância. E depois esta questão da falta de critérios e relativamente à questão realmente do recolher obrigatório, eu acho que nem sei muito bem o que dizer, porque assim, a semana passada tinha sido dito que o recolher obrigatório seria às 10, mas os restaurantes estavam abertos até às 10h30, portanto quem estivesse nos restaurantes podia recolher mais tarde, não é? Quem não estivesse é que não. Esta semana já veio passar esta hora para as 23 horas. Pronto. Independentemente do recolher obrigatório, e nada contra isso, a questão é a coerência das medidas.
e depois as exceções, quer dizer, se for para ir a um espetáculo podem ir, se for para não sei o que podem ir. Se for para jantarmos temos que ser 5 6, ou mas 6 se for da para mesma comemorar família, temos que ser 5. sim, Ainda pronto. bem que não somos americanos, não é? Porque senão verdade, podíamos fazer bonecos com isto. É verdade. Ainda bem Mas é um bocadinho esta a questão, quer dizer, depois, não é recolher, diz recolher obrigatório, mas afinal não é obrigatório, porque se nós não o fizermos e com o número de policiais que temos a controlar, não é? E a andar na rua, se tivermos sorte, nem nos somos escoltados a casa, se tivermos azar, somos escoltados e ficamos por aqui, não é? Portanto, isto é sensibilização, não é mais do que isso. Agora é assim, por outro lado, eu até poderia dizer, era bom que isto nem sequer fosse necessário e que as pessoas tivessem atitudes cívicas, como todos deveríamos ter, para evitar esta situação. Isto em termos do comércio e da restauração vai ser catastrófico. Porque eles dizem vez, que são 2 fins de semana, mas eu não acredito muito que sejam 2 Eu acho que são 2 fins de semana para começar, porque depois vai piorar e depois vão retirar a medida. Quer dizer, os números pioram e eles retiram medidas. E outra coisa que eu achei sentido, um detalhe engraçado, sem piada nenhuma, foi o facto de estar no ar a hipótese de que o estado de emergência, este é o 4º, mas que este estado de emergência possa durar até ao fim da pandemia, que não sabemos quando é que é o fim da pandemia. E não me surpreende que assim seja. E que seja, e efetivamente, por aquilo que ele diz, que é preciso uma cobertura legal para poderem pôr e dispor da nossa liberdade. Sim, mas pelos vistos continuam a não pôr e dispor, porque o recolher obrigatório não é obrigatório. Portanto, eu acho que começa a haver aqui um bocadinho de algum desnorte, se calhar, porque realmente, quer dizer, tratar de contratação de profissionais quando estamos com a escalada nos números que estamos, anunciar agora que foram compradas camas, mas que a maior fatia chega em janeiro, quando está previsto o pico para o fim de novembro, como eu já li, não sei se assim é ou não, mas seja como for, quer dizer... Porque é que isto não foi feito antes? Na primeira fase, tudo bem, pronto, ainda que já se ouvisse falar, eu acho que não seria justo nós estarmos a julgá-los por não se terem preparado, quando nós próprios também não acreditámos que as coisas pudessem vir a ser como foram. Agora, nesta fase já não é assim, não é? Já se sabia que isto iria acontecer, fosse um mês mais cedo ou um mês mais tarde, portanto, a preparação dos recursos, não é? Humanos e materiais, deveria ter sido feita atempadamente. Sim, principalmente a comunicação, a forma de comunicar estas novidades todas tem sido de uma leviandade, penso eu, gritante. Eu não entendo como é que, por exemplo, a Ordem dos Psicólogos ainda não foi ouvida, porque já houve comunicações nesse sentido, da parte da Ordem, a dizer que esta comunicação é pouco eficaz e acentua até os níveis de stress na população. Portanto, isto de acrescentarmos cada vez mais novidades aos poucos à população, quer dizer, faz com que as pessoas nem tenham tempo de absorver as primeiras informações, quanto mais ainda estar a acrescentar novas. É muito fácil das pessoas se baralharem e nem saberem o que é que realmente têm que fazer e, portanto, por um lado, podem rejeitar tudo e, por outro, ficarem tão amedrontadas que só complica ainda o estado de saúde, que muitas vezes já é complicado, só por si, pelo stress que atravessamos. Agora, depois, os horários escolhidos e os recolhimentos, eu penso que terão um impacto ao nível da concentração de consumidores e não será assim tão útil quanto isso, não é? Estamos numa fase em que as pessoas ainda estão muito apegadas a fazerem as suas compras de Natal. Mesmo que este ano seja um ano atípico, penso que também com a intenção de apoiarmos o comércio local vai haver muita gente que vai ainda querer comprar a sua prendinha de Natal e quer dizer, estamos a obrigar as pessoas a concentrarem-se mais e não a espaçarem-se mais. Portanto, eu não sei até que ponto é que isto vai trazer resultados positivos e que realmente não se mantenha durante, sabe-se lá quanto tempo, este estado de incertezas. E penso que a economia também fica um bocado amedrontada com estas incertezas. É que se as empresas conseguirem antever
a médio e longo prazo, uma forma nova de se adaptarem às circunstâncias é uma coisa. Agora, se constantemente têm que se estar a adaptar, não têm tempo de se preparar em termos de estratégia financeira para serem mais resilientes. Nem as famílias. Mas Neste isso momento, já nem as é mais do famílias. que óbvio. Isto está a ficar mesmo muito complicado. E por falar em famílias e apoios, um dos assuntos que eu gostava de trazer à conversa tem a ver com a recente notícia acerca da fiscalidade no nosso concelho, e isso é uma boa notícia. Nas últimas semanas pôde ler-se em várias publicações e também na página do município que a fiscalidade do município de Águeda é a mais baixa do país para os contribuintes. De facto, falamos na verba que a autarquia abdica de receber no que diz respeito ao IRS e ao IMI, por exemplo, e esta medida foi acolhida e bem, com alegria por todos. A pergunta que eu vos deixo e que eu gostava de vos fazer é: quem é que beneficia exatamente desta medida? Obviamente que é quem paga impostos, não é? Porque quem não paga não beneficia, se não paga também não recebe. Obviamente que todos os trabalhadores que pagam IRS ou todos os residentes que pagam IMI beneficiam da medida, não é? A questão e o que teve em discussão dentro desta questão da fiscalidade, que efetivamente é a mais baixa, é... Agora deu-me uma branca. A derrama. Que, portanto, é coletada com base nos lucros da empresa. Portanto, às vezes, é claro que para os empresários é sempre um imposto e quanto mais baixo for, melhor para eles, naturalmente, mas nós estamos a falar de um imposto que é aplicado, ou seja, é deduzido sobre os lucros e não sobre o volume de faturação das empresas. Mas o IRS e o IMI também é bom para os empresários. Também portanto, é bom para todos. Aliás, portanto, todos será ganham, bom é para quem ganha todos mais. Todos ganham e, sobretudo, aqueles que mais descontam são os que mais poupam, não é? Digamos assim. Portanto, isto eu percebo a tua questão, porque vai levar-nos para aqueles que menos precisam são aqueles que são beneficiados e, se calhar, os que mais precisam não são. Eu não vejo as coisas assim, muito honestamente. Porquê? Porque eu, reconhecendo e sendo a primeira pessoa a apoiar que todas as pessoas tenham condições dignas de vida e que tenham o apoio do Estado para isso, defendo claramente esta questão. Agora, o que eu acho é que deveria haver medidas para combater a subsidiodependência. Ou seja, estas pessoas que estão em casa e que não têm trabalho e que estão com subsídios, deveriam ter que fazer alguma coisa em prol da comunidade. Ou seja, há voluntários para tudo e mais alguma coisa, para ajudar os idosos, para tratar de animais, para limpar alguns espaços naturais, etc. Porque é que estas pessoas não têm como contrapartida, se estão a receber, um trabalho, um trabalho, entre aspas, não é? Que possam desenvolver uma atividade que justifique aquele valor. Também não vamos pedir a uma pessoa que está a receber 400 euros que trabalhe as 8 horas por dia, ou mas que seja. Esta questão da fiscalidade também não se prende só com as pessoas que têm subsídios. Sim, é preciso um nível de rendimento para chegares a receber, algum benefício desta medida da fiscalidade. Sem dúvida nenhuma. Há muitas famílias que trabalham. Quem tem o ordenado mínimo não desconta para IRS, creio eu. Não desconta para IRS, nem em valores acima. E, portanto, quando muito, poderá pagar um IMI se tiver um imóvel, seja em que estado for. Não é? É verdade. Também não. Mas o que eu ia dizer, desculpa, é que se estas pessoas fossem aproveitadas, e era para chegar aí, se estas pessoas fossem aproveitadas para outras atividades, se calhar estimulava-as a procurar trabalho. Mas, Cristina, e se houvesse mais gente a trabalhar, havia mais gente a descontar e se calhar haveria mais condições para ajudar as pessoas que realmente precisam. Porque se queres saber, o que me faz verdadeiramente confusão são os idosos que têm reformas miseráveis e esses eu acho que são os mais vulneráveis e são sempre os menos mas esses não beneficiam desta medida, por exemplo? Também não, é isso que mas é isso que eu quero dizer. Os que não estão a beneficiar desta medida, se calhar, e porque depois dizem, eu acho que a interpretação que eu fiz disso é,
ok, se calhar se estas pessoas continuassem a pagar, a Câmara poderia ter rendimentos para ajudar mais aqueles que não beneficiam diretamente. Mas onde eu queria chegar é que eu não sou de opinião, e eu tenho visto imensos comentários e tenho-me abstido de dizer o que a Câmara seja, deve ajudar. Eu não sou de opinião que se esteja sempre a dar peixe. Não. É preciso dar a cana e as pessoas aprenderem a pescar. Não podemos ir por aí. Coisa, se nós colocarmos essas pessoas a fazer funções em relação ao que estavas a dizer, vamos estar a retirar locais de trabalho para outras pessoas. Estamos a falar de voluntariado. Estamos a falar de voluntariado. Há pessoas que se voluntariam para fazer isso. Portanto, não vamos estar a retirar trabalho onde ele é realmente necessário. Agora, o que eu acho é que nós não podemos sistematicamente estar a apoiar, porque assim, nós sabemos que muita gente não trabalha porque aquilo que recebe é suficiente para viver da forma que para a saúde mental muito debilitada em Portugal. Há muitos casos invisíveis fisicamente, mas que na realidade não podem. Mas essas situações, e aqueles que não podem mesmo, têm que ser apoiados. E estes apoios chegam através das instituições. Portanto, eu não acho que nós tenhamos que estar sempre a dar diretamente. Eu acho que, efetivamente, quem recebe mais, paga mais. Aqui está-lhe a ser devolvido esse dinheiro, mas também se não forem estas pessoas que depois movimentam o comércio e que fazem girar a economia, os outros que já têm uma vida mais debilitada são aqueles que vão perder os empregos. Portanto, eu acho que isto é tipo uma pescadinha de rabo na boca. Terá que haver sempre alguém... Mas são 4 milhões e 400 mil euros ano. Que possa fazer girar e mexer aqui o 4 milhões e 400 mil euros ano. Sim, é muito dinheiro, são 17 milhões e, estando de acordo com aquilo que disseste, e já passo a palavra à Cláudia, eu também acho que não se deve dar o peixe, deve-se dar a cana, mas deve-se preparar... o mar, isso podemos fazer. Sim. E neste caso, dos 17 milhões de euros, que neste caso são 17 milhões de euros que deixam de pagar as pessoas que podiam pagar, porque as que não são as que beneficiam, não é? Desta medida, poderiam ser investidos, não a ajudar diretamente as famílias, mas eu fiz uma brincadeira quando estava a preparar o programa e pensei, 17 milhões é muito dinheiro. 17 milhões, se a autarquia decidisse receber este dinheiro na mesma, poderia construir num mandato, 17 milhões por mandato, um centro de artes, não é preciso, já está, eu sei, mas um mercado municipal e uma piscina. E se calhar seria paga esse dinheiro. Se calhar constrói-se esse dinheiro, parece o município está com as contas saudáveis e supostamente não necessitaria de um extra. Mas nós poderíamos podíamos fazer mais, não é? Neste contexto em que vivemos, eu penso porque não são 17 milhões retirados a quem precisa deles. Isto é um bocadinho feio. Por um lado, há um bocadinho... Eu percebo o teu ponto de vista, as pessoas precisam. Há uma parte que precisa, há uma parte que não precisa. Mas se fosse usado não para dar o peixe, mas para criar condições para a pesca, se calhar podia ser uma alternativa. Talvez. Nesta conjuntura que atravessamos, penso que é importante, como a Cristina estava a dizer, que haja a capacidade de consumo interno e nesse caso, as famílias garantirem que ficam com mais X euros por mês, sejam as que precisam ou as que não precisam, faz com que esteja esse dinheiro disponível para consumirem, espero eu, no Conselho, a nível local. Sim. Agora, é realmente pena que, por questões legais, não seja possível ao município ajustar os benefícios que dá, ou seja, flexibilizar em função dos rendimentos das famílias. Portanto, é uma taxa fixa que não se pode alterar, portanto, é uma lei que seria interessante depois rever isso daqui a uns tempos, mas não é possível. O que é que acontece? Que, se calhar, para tornarmos a vida do Conselho mais justa para todos, terá que se acrescentar medidas que afetem, ou que beneficiem, neste caso, as famílias que não chegam a ser beneficiadas por estas medidas fiscais, que são de louvar realmente, principalmente nesta conjuntura, mas que denotam alguma desigualdade. E, portanto, penso que principalmente nesta conjuntura, o município deveria, por exemplo, ajudar a que aqueles benefícios que são concedidos nacionalmente agora pelo Governo
sejam aplicados. Isto porque nós não estaremos a ajudar diretamente em termos municipais, mas se, por exemplo, criarmos um gabinete de apoio a quem queira pedir agora estes complementos que existem para quem ficou sem rendimentos, aquela questão das moratórias, etc. Mas as IPSS já estão a disponibilizar. De qualquer forma, tem que ser o município a dar o exemplo e também não é uma sucursal do governo, como é óbvio, do governo do Poder Central, mas é uma forma de fazer agilizar as ofertas que existem nacionais, porque também beneficia a nossa população se todos conseguirmos aceder aos recursos que existem. As IPSS não podem estar elas responsáveis por garantir que a população tem igualdade e justiça social. Elas não têm que estar responsáveis, é o apoio. E eu não vejo que seja problema que estes apoios às populações até estejam mais descentralizados, se podemos usar a expressão, nas IPSS. Não só porque temos muitas no Conselho, mas porque estão dispersas pelo Conselho e, portanto, mais facilmente as pessoas lhe acedem e as próprias instituições percebem na comunidade quem é que está a precisar. Portanto, eu não vejo que isso tenha ou deva estar centralizado no município. O que eu acho é que deve haver no município, efetivamente, este apoio. E tanto quanto já pude perceber, e até já partilhei nas redes sociais, já está disponível em algumas IPSS esse acompanhamento e esse apoio para acederem. Costumo estar atenta e não tenho visto aos apoios, assim mas tanta informação. Eu então, ontem, foi neste caso, a comunicação deverá ser mais começou a ser de partilhado. E relativamente pronto, e lá está, relativamente ao apoio às pessoas mais necessitadas, eu acho que é mesmo por aí. E eu acho que continua a existir quando há situações familiares que, por exemplo, ao nível dos escalões da Segurança Social e relacionado com a escola, por exemplo, uma família que tem baixos rendimentos, mas não tem o escalão. Se for uma situação que a escola sinaliza como havendo ali uma necessidade, estas situações são sempre avaliadas pelos serviços da Câmara. Portanto, não deixa de haver apoio. O que eu acho que continua a faltar, verdadeiramente, é, por um lado, as pessoas saberem que as IPSS, as instituições e a Câmara estão lá para as apoiar. E há pessoas que continuam a não saber isto e depois há outras que, sabendo, têm vergonha. É aquela pobreza escondida que as pessoas envergonhadas, que as daí pessoas que eu diga que as instituições não podem estar vergonha de pedir. Não podem estar a gerir essas situações, porque muita gente prefere mesmo o anonimato, e é compreensível, e não tem que ser mesmo o município a dar o exemplo, a comunicar eficazmente as respostas que existem e a preocupar-se com o estado de saúde da população no geral. Isto pode passar, por exemplo, por garantir alimentação quente, de qualidade, por exemplo, as crianças têm escalão A e B. Há várias formas de melhorarmos a vida de quem mais precisa e de garantirmos que tem recursos depois para uma comprinha de Natal ou qualquer coisa, dando um apoio a esse nível. Por exemplo, ajudando com a água, em relação aos consumos de água. Isso é uma questão que devemos trazer aqui no outro programa, a da água, que é preocupante no nosso especialmente conseguirmos exercer a solidariedade e perceber que neste momento temos mesmo que temos que aplicar a compaixão em relação ao que se passa e tudo o que for dado neste momento não é um subsídio, não é um desperdício de dinheiro e eu penso que não vai criar maus hábitos, entre aspas, nas pessoas, porque é mesmo uma situação. Mas neste caso da fiscalidade eu não estava a falar em aplicar 17 milhões de euros, ou os 4 milhões e 400 mil 17 num mandato inteiro, não é? Não estava a falar em aplicá-lo em apoio direto às famílias. Eu acho, estou de acordo, que as instituições e as famílias as instituições devem ajudar e estão a ajudar, à sua maneira, as famílias, e apesar de ser precisa toda a compaixão e apoio neste momento, não era nisso. Eu estava a pensar em ajudar mesmo a cidade, o município. Podia ser utilizado no município, não num apoio direto às famílias, mas na criação de condições no município. Porque também estou de acordo, e volto a dizer, é importante o que disseste há bocado, nós estamos muito, e não é em Águeda, é no país e no mundo, estamos muito habituados a esperar pelo peixe
e a não querer aprender a pescar. Mas também o mar é diferente para o mar muitos, é diferente não é? para uns muitos. Lá é está. muito Portanto, revolto, se para outros calhar, é se o super município calminho. conseguisse criar condições para que o mar fosse o mais parecido para todos, esse dinheiro seria bem emprego. Já estamos a demorar muito tempo, vamos às notas finais. Começo por ti, Cláudia. Ora, eu reparei que dia 15 de novembro vai haver uma apresentação do Orfeão de Águeda, que vai cantar, vai apresentar a sua versão de músicas de José Mário Branco. Acho muito interessante, é um artista que eu também gosto muito de ouvir. Acho que tem uma mensagem importante para os tempos que correm. E é importante ver que a dinâmica cultural se mantém. Também é a altura do aniversário do Orfeão, parabéns, 104 anos, não é para todos. E espero que as pessoas se inspirem também neste concerto e que retomem alguma esperança num futuro mais coeso, mais justo e que percebam que, como é que eu ia dizer, só mesmo a capacidade de compreensão dos vários níveis de dificuldade uns dos outros que temos é que nos vão conseguir manter à tona dos acontecimentos, porque isto são tempos em que vamos ter que retomar a nossa humanidade, um bocado esquecida às vezes porque somos tratados como números durante tanto tempo que nos esquecemos que temos direitos enquanto humanos, e vamos então... É uma recomendação que as pessoas ouçam mais música, que reflitam sobre as letras, que pensem em qual é a forma de estar no planeta que vai trazer benefícios para todos e que no seguimento destas eleições dos Estados Unidos e no contentamento que se nota a nível mundial por o populismo ter perdido nesta fase, que sintam um alento para a capacidade de se expressarem publicamente, quer na altura de eleições, quer no dia-a-dia, e que a voz não se cale em jeito de cantorias ou não. Cristina? Como nos aproximamos do Natal e as iluminações aqui em Águeda e por todo o país nos vão lembrando disso e, portanto, o nosso espírito solidário nesta altura fica mais ativo, talvez. De certa forma, apelar às pessoas para que cumpram o seu dever cívico relativamente às questões sanitárias e do Covid, mas que não deixem de fazer as compras, quem tem essa capacidade financeira, no comércio local, não é? Portanto, lá está, ajudar, procuremos fazê-lo em Águeda, isto por um lado, e por outro, que tenham a consciência que também é um dever de cada um de nós, quando sabemos que há famílias a passar necessidades ou com dificuldades, também é nosso dever, não vou dizer só ajudar dando bens, mas ajudar encaminhando para que possam ter apoios. E lá está, aqui o que eu dizia há pouco, os apoios estão nas IPSS, mas há o serviço na Câmara que também pode e deve, e está lá para isso, para ajudar nestas situações. Muitas vezes as situações não são conhecidas e nem todos temos que saber tudo o que se passa, mas é a função de cada um de nós individualmente. Já no período de confinamento eu dizia isto relativamente às crianças e às famílias, mas aplica-se dentro e fora de confinamento, até porque agora virão tempos mais difíceis, penso eu, e, portanto, seria bom que houvesse este espírito solidário e, portanto, que continuássemos a apostar em Águeda e nas pessoas de Águeda. Até porque em 2019 a Câmara geriu cerca de 30 milhões de euros, portanto, penso que teremos condições para dar um apoio substancial à nossa população. Não somos uma Câmara financeiramente com dificuldades, portanto, é nesta altura que temos mesmo que apostar nisso. Eu queria ter feito muito obrigada por terem vindo. Eu queria ter dito aqui uma nota inicial e estive a tentar conter-me, mas vou dizer em jeito de nota final minha. Este ano o Natal vai ser repensado, o Sr. Presidente da República já disse, o Sr. Primeiro-Ministro já disse, nós já falámos aqui. Este ano não vai ser um Natal como os outros, para nós também não. Para mim não vai ser um Natal como os outros, porque este ano o Sporting vai à frente. E pode ser a última semana que eu diga isto aqui, mas não ia perder esta oportunidade. Muito obrigada por terem estado connosco. As conversas voltam na próxima semana e estamos disponíveis nos canais habituais. Boa noite.